Neste vídeo, veremos que a morte do Papa Bento demarca que a visão que João teve do seu futuro em Apocalipse 17 foi superada. Ou seja, quando João foi transportado para um futuro que no texto está codificado como deserto. O rei que ele relatou ainda existir, Apocalipse 17:10, já não existe mais. E são também 7 reis. 5 já caíram. E um existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Apocalipse 17:10. Portanto, dentre os 7 papas reis que assumiram o papado e logo o reinado, o Papa Bento possuía ainda a singularidade de existir. Ou seja, de ainda estar vivo na presença de um outro Papa Rei. Este foi o motivo pelo qual o Papa Bento foi referenciado de maneira distinta no conjunto de 7 reis visto por João como 7 cabeças da besta. Fevereiro de 2013, Roma. Por trás dos altos muros de proteção da cidade do Vaticano, uma tempestade se formava. Não há dúvida de que o que acontece nesse momento da história, dentro da Igreja Católica, não tem precedentes. Interrompemos nossa programação porque o Papa Bento XVI está renunciando. As disputas e politicagens já começaram quanto a quem será o 266º Papa. Foi a coisa mais chocante com a qual acho que alguém que já cobriu Itália e Roma em geral já havia lidado. Eu fui pego de surpresa, com certeza. Lembro de ter pesquisado na internet para ver se algum Papa já tinha renunciado antes. O anúncio de Bento XVI marca a primeira vez em 600 anos em que um Papa renuncia, deixando boa parte do mundo chocada e mais de 1 bilhão de católicos se perguntando o porquê. O esperado era que o Papa permanecesse no cargo até sua morte natural, porque era um mandato divino. Eu liguei a TV e eu achei que estava vendo um programa em que estavam brincando ou alguma coisa, sabe, com Roma. É uma função que você exerce até a morte, não uma coisa que se abandona. Ele fez o anúncio em latim. Todos se perguntaram se a pessoa que traduziu do latim errou. Era inacreditável, incomensurável e foi inédito. Ninguém sabia como lidar com um conclave sem uma morte. Um dos líderes mais poderosos do mundo, o último descendente de uma tradição que remonta a 2000 anos, havia se afastado. No entanto, a razão oficial dada para a renúncia do Papa Bento XVI permanece um mistério. Alguns acreditam que ele se aposentou porque tinha problemas de saúde e que não poderia cumprir suas obrigações. Uma série de revelações tinha vindo à tona sobre questões financeiras e a corrupção em torno da Igreja Católica. Tenho certeza absoluta de que o Papa Bento XVI não revelou a verdadeira razão pela qual ele renunciou. Sem dúvida nenhuma. No furor do anúncio do Papa, multidões de repórteres e católicos confusos ocuparam a Praça de São Pedro, enquanto o mundo inteiro acompanhava procurando por respostas. E o que encontraram foi um presságio assustador. Apenas algumas horas após o anúncio quase sem precedentes do Papa Bento XVI, o céu se abriu e um relâmpago violento atingiu a cúpula da Basílica de São Pedro. Eu estava em pé ao lado da Praça de São Pedro quando um raio atingiu a cúpula. Foi a coisa mais dramática que eu já vi na vida. Depois, um segundo raio cai. Um segundo relâmpago abre o céu, caindo no mesmo lugar e deixando alguns espectadores sem palavras. Não houve uma única pessoa, seja fiel, ateia ou de qualquer crença, que não viu um sentido naquele momento incrível. Para aqueles que assistiram à TV em busca de conforto, a queda de 2 raios, poucas horas depois de um anúncio tão chocante, parecia uma coisa fatídica. Aqueles que se interessam por profecias imediatamente se apegaram a isso. E recorreram a uma frase do Evangelho onde Satanás caía como um relâmpago na igreja. E disseram que isso era um sinal de Deus. Ocorre então, que a morte do Papa Bento denota que a visão recebida por João em Apocalipse 17 foi superada. Afinal, o 6º rei não existe mais. Logo, estamos mais próximos de Apocalipse 13. Ou seja, estamos mais próximos de um novo contexto em que o 8º rei é vindo.
Este contexto onde o oitavo rei, que é o anticristo manifestado, é vindo. Está descrito em Apocalipse 13. E são também 7 reis. 5 já caíram. E um existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Apocalipse 17:10. No último dia do ano morre Bento XVI e Francisco vive a situação inédita para um papa de presidir o funeral de um antecessor que renunciou. Há quase uma década, o conservador Joseph Ratzinger surpreendeu o mundo ao dizer que não tinha mais ânimo para o pontificado. Foi em algum momento nestes 10 anos, em que tivemos 2 papas reis, que João foi transportado para o futuro. Contudo, existe o futuro posterior a Apocalipse 17, que é o de Apocalipse 13. Neste contexto, o 7º rei será o 8º. Ou seja, será o anticristo manifestado. Ocasião que estará reinando com os 10 chifres, que são 10 reis, Apocalipse 17:12, de vários países. Por isso que em Apocalipse 17 os chifres não estão coroados, já em Apocalipse 13 sim. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Apocalipse 17:12.